Tudo bem, Olá, boa Luiz? noite. Tudo bem? Como é que você está? Tudo Me certo? ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Você consegue ter um Oi, bom retorno? Diana, tudo bem? Consigo, estou ouvindo bem. Ah, tá tudo certo. Então, desculpa o atraso aqui, alguns minutinhos, mas dentro do esperado, para a gente fazer essa conversa aqui, anunciada há uma semana atrás, para falar de um assunto muito legal, né, que é sobre Marajó, sobre, eu diria, muito além da literatura, né? A expectativa para falar desse livro é grande porque ele aborda alguns aspectos assim que dá vários links, né, que a gente pode conectar com outros pontos, né. De antemão, as pessoas que estão entrando eu já convido para ir compartilhando o link, para que vá comentando, né. Mas antes de tudo, fazer uma, como a gente está conectado agora, né, fazer uma breve apresentação. Também nem todo mundo que me segue, né, talvez me veja todo dia em live, principalmente aqui no Instagram. Eu sou o Luiz, sou marajoara, do município de Ponta de Pedras. Atualmente eu moro aqui em Belém e eu atuo em várias coisas, faço trabalho na comunicação, mas também tenho formação em história, né? Esse é um dos pontos que sempre busco esse resgate em recortes marajoaras, né? Então, mas estou aqui muito como para mediar esse bate-papo, né? Queria muito ouvir a Luciana, né? Inicialmente gostaria de te convidar para se apresentar um pouco, né? Apresentar livremente. Depois a gente vai conversando mais de como chegou até esse lugar, né? Esse lugar, Genipapo. Eu passo a palavra para ti. Obrigada. Boa noite, Luiz, novamente. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, eu agradeço especialmente ao Luiz, que é um ativista dos direitos humanos e também um defensor da natureza, da ecologia, da preservação ambiental, da comunidade marajoara, que eu vim a conhecer justamente pelo trabalho dele no Instagram, as postagens. É um ecologista, é uma pessoa respeitável e muito trabalhadora. Então, eu me sinto muito à vontade de estar conversando com alguém com esse olhar, porque é o olhar que eu tive ao escrever Genipapo, né? Então, assim, meu nome é Luciana, para quem não me conhece. Eu sou juíza de direito há 32 anos e há mais de 16 anos eu trabalho em vara de família e sucessões. Mas eu sempre escrevi, desde adolescente eu sempre gostei de escrever, então sempre foi algo paralelo e muito intrincado na minha vida, é algo que eu tenho, né? Eu escrevo. Cada um tem as suas, né, os seus olhares, as suas visões. Eu sou uma pessoa que escreve, acho que eu já nasci assim. Meu pai era escritor também, só que meu pai escreveu crítica literária, trabalhos técnicos sobre literatura, enfim, fez uma série de coisas, mas era um outro tipo de literatura, algo mais técnico. E como é que Genipapo é o meu primeiro livro, que consistente num romance, né? Eu escrevi outros dois romances, mas com informações jurídicas nas notas de rodapé. Um sobre violência doméstica e outro sobre adoção. São romances, são histórias, mas eu trouxe algumas informações para que o leitor leigo, lendo essas histórias sobre a adoção e também sobre a violência doméstica, entendesse os mecanismos, quer do que ele estivesse passando ou ela passando, né? Quem quer adotar, quem foi não foi adotado ou foi adotado, quem passou por uma perda, a violência doméstica, a mulher que está sofrendo violência doméstica. Então, foram livros com outro olhar mesmo, com outro enfoque. Já Genipapo, não. Genipapo é totalmente diferente. Ele é baseado em fatos reais, notícias da imprensa, a obra do padre Giovanni Gallo, que foi fundador do Museu do Marajó.
e tem personagens de ficção, mas que debatem não só os problemas do Marajó, mas as belezas, as riquezas, a cultura, o que a gente pode melhorar para as pessoas, a arte marajoara. Então, não é mais do mesmo. Não é falar do Marajó para falar só de problemas, mas também da gente questionar quais os caminhos para soluções. Legal. Inicialmente, né, para saber como chega, né, confesso que lendo o livro Genipapo, fico olhando tanto pelo olhar de Marajoara, como também de olhar mais pela história. Eu tenho graduação em História, apesar de que eu não atuo exatamente nesse ramo, e lembra muito os personagens reais, tantos ali da década de 80, 70, nas leituras que a gente faz dos artigos do padre Giovanni Gallo, né? Como também de personagens de hoje, assim, tipo, nossa, isso aqui parece muito com uma pessoa. Aí fico curioso sobre esse lugar, né? E aí queria que tu comentasse mais um pouco de como tu chegastes a essa inspiração, né? Tu já citaste, inclusive, o padre Giovanni Gallo, né? O padre jesuíta que chegou no Marajó ali pela década de 70, que fundou o Museu do Marajó. Quem acompanha aqui o meu perfil, talvez alguns conheçam, outros não. Mas como tu chegaste a esse universo, assim, da Vila do Genipapo, que é uma vila de pescadores ribeirinho do menor município do Marajó, mas que tem uma história extraordinária, né? Então, Luiz, meu primeiro livro, né? Então, assim, você imagina, né? Eu estou há 32 anos na magistratura paulista. Então, assim, você como juíza de direito é um trabalho muito sério, a gente tem muita responsabilidade e a gente tem muita autocrítica, né? Nós somos pessoas que temos que ter atitudes corretas, não podemos nos expor, emitir opiniões críticas negativas, por exemplo, né? Então a gente tem que ter uma espécie de uma conduta tranquila, equilibrada, séria. Então, assim, escrever, no começo para mim escrever era um desafio. Eu até perguntei para um colega já do tribunal, olha, eu posso lançar um livro? Ele falou, não tem problema nenhum que você lance um livro, né? Um livro de literatura sobre a violência doméstica, uma história. Eu vou trazer informações úteis para quem passa por essa situação, inclusive para que aquela pessoa que está sofrendo alguma situação entenda, né? Quais são as suas opções, quais são os caminhos que ela pode trilhar para sair daquela situação. E a partir daí eu pensei numa brasileira, a minha personagem do primeiro livro, que foi nos idos de 2021. E eu pensei justamente de uma mulher que vinha do Pará, a família vinha para São Paulo, porque para mim, no meu imaginário, eu não conhecia ainda Belém, não conhecia Marajó. Era um local bastante distante do Sudeste, né? Então, e que, para mim, no meu imaginário, tinha as raízes do início do Brasil, porque você tem a Amazônia, né? Então, você tem toda a história da colonização. Então, eu falei, é muito brasileiro. Pará é muito brasileiro. Então, essa é uma jovem de classe média que a família mora no Brasil e aí se passa a ação. E no final do meu livro, essa personagem vai para Belém. Acaba a ação no livro lá em Belém. Acabei e comecei a pensar, poxa, como será que é o Marajó? Né? Porque a gente sempre ouve falar muito sobre o Marajó. Como que é? Eu gostaria de conhecer. Aí comecei a procurar matérias sobre o Marajó na internet, literatura, e achei aquele documentário do Léo Nunes, Giovanni Gallo, Italiano Marajoara, dentre outros no YouTube, que existem alguns documentários sobre a vida do Giovanni Gallo, e eu me encantei. Eu achei, assim, uma história extraordinária de vida,
e achei que os desafios da região são múltiplos para a gente falar sobre muitos temas que nos tocam como brasileiros. Aquecimento, aquecimento global, crise climática, destruição da natureza, desigualdade social, abuso sexual infantil, né? Uma série de coisas, mas não só. A gente tinha o olhar do Giovanni Gallo ao a criar o Museu do Marajó para que as pessoas tivessem meios de trabalhar com turismo sustentável, né? E privilegiando a cultura da região. E diante de tanta riqueza, eu pensei, nossa, é muito bonita essa história, essa inspiração da história de vida do Giovanni Gallo, é muito rica, então isso dá um romance. Os personagens, claro que alguns personagens são inspirações minhas, de pessoas que eu conheci na minha vida ou que eu conheço. Mas eu li os livros do padre Giovanni Gallo, e num deles, né, no Marajó, a Ditadura das Águas, em especial, ele descreve muito Marajoara, né? Ele descreve como as pessoas falavam, a religião, as pessoas brincalhonas umas com as outras, um povo muito afetivo. Quando eu fui para Marajó, eu pude observar que essa característica afetiva é muito real. As pessoas se conhecem, todo mundo se fala na rua, então as pessoas são acolhedoras com quem é de fora, né? Tem esse olhar de oi, tudo bem, né? Conversa na rua, um para, outro para, esse hábito mais humano que a gente perdeu nas grandes cidades. Isso no Marajó, porque em Belém eu já não sentia a mesma coisa, porque já é uma cidade grande, com os problemas de uma cidade grande. Sim. Tu já citaste assim, sem contar a história, né, do livro aqui, Genipapo, que a expectativa é realmente que vocês tenham suas próprias experiências lendo o livro, mas assim, a gente consegue perceber dentro de uma proposta de um romance, né, algumas coisas que se atravessam, que a gente pode pensar por um aspecto jurídico, por um aspecto mais social, né, como fazia o padre Giovanni Gallo. Assim, dentro do Genipapo, assim, quais aspectos tu achas que destaca, assim, inclusive para quem está acompanhando, né, é um romance, mas que tem várias coisas que se atravessam, né? Acho que tu já até citaste alguns, mas quais aspectos tu poderia, por exemplo, pontuar que é possível entender dentro da obra? Então, não é à toa que eu comecei a seguir você, né, Luiz? Porque eu acho que me impactou muito a questão da devastação do meio ambiente, sabe? Porque o próprio padre, já quando ele escreveu isso, ele morreu em 2013, então os livros dele estão aí entre décadas de 80, 90, né? Quando ele escreveu, quando ele morou lá em Santa Cruz, não em Santa Cruz, no Genipapo, que pertence a Santa Cruz do Arari, ele já percebia um excesso, práticas de pesca deletérias, prejudiciais ao meio ambiente, pesca na Piracema, os recursos naturais se esgotando. Então ele já falava, olha, isso não vai dar, né? Já está havendo um excesso na pesca, os métodos muito agressivos para o meio ambiente, porque com rede acaba pegando até os filhotes, então assim você perde muita vida. Então assim, esse é um detalhe que ele ali, há muitos anos atrás, ele já estava vislumbrando essa, sabe, essa devastação. De repente, a gente se depara o ano passado e esse com uma seca fenomenal, né? Aí a gente percebe estudos para explorar petróleo na foz do Rio Amazonas. Aí quando eu fui para lá, para Marajó, antes de escrever o livro,
Eu já tinha, assim, estava com a ideia inicial, mas ainda tinha que desenvolver bastante do livro. Eu percebi, assim, a história do agrotóxico na risicultura. Ah, conversei com o professor Rosivaldo, que é um líder quilombola da comunidade de remanescentes do Gurupá, que é uma área, né, originária de um quilombo, algo centenário, e que eles tiveram as terras deles invadidas, enfim, uma série de atitudes bastante negativas, com ações do Ministério Público Federal para proteger essa comunidade. Pelo que eu vi, ainda não há uma titulação, mas existe o procedimento para isso. E assim, eu acho que o que mais me impactou é isso, essa crise no meio daquela natureza tão abundante, tão perfeita. Você vê aquilo sendo deteriorado e também a questão humana, a questão da desigualdade, da falta de condição mínima para as pessoas viverem com dignidade, é algo compartilhado. É algo que tem no Marajó, mas tem aqui em São Paulo, tem em qualquer capital do Brasil, em qualquer lugar, né? Então, assim, mas porque no Marajó teve Melgaço com o menor IDH do Brasil. Sim, nós temos problemas, mas temos também o Pará, que é é o estado mais rico do norte, é um estado riquíssimo. Então, assim, a gente tem essas diferenças, né, de desenvolvimento. Eu não acho, assim, que a pobreza que existe no Marajó seja muito diferente daquela que a gente tem aqui. A diferença é que está ali na natureza, né, está ali no arquipélago, mas a gente vai ter o problema da miséria compartilhado entre nós, entre todos nós brasileiros. E isso incrivelmente nos atinge. Aí as inundações do Rio Grande do Sul que a gente assistiu esse ano, a seca perversa, acabando com os rios, secando os rios, as pessoas passando fome nas comunidades da Amazônia. Então, assim, tudo isso para mim é muito forte. Eu acho que não dá para ignorar essa. Você tem uma riqueza tão grande natural no Marajó, é uma área de proteção ambiental, mas que não é tratada como uma área de proteção ambiental. É como se isso fosse ignorado, só que as pessoas estão ali tendo seus direitos ignorados também. Então, assim, me impactou essa questão da devastação, sim, a riqueza, a força daquela natureza, porque você tem rio, você tem mar, você tem praia de rio, e eu acho que foi muito bom para mim sair daquele olhar de turista, de Salvaterra, Soure, aquela coisa, aquele circuito comercial, para entender o que é o Marajó, né? Então, para entender o que é essa cultura, quando a gente vai para o interior, quando a gente vai pelo rio e vai observando. Então, eu acho que assim, é um combo de questões muito sérias, porque se você for pensar a falta de respeito às áreas dos quilombolas, dos remanescentes quilombolas, das populações indígenas, esse desrespeito acontece no Brasil inteiro, esse problema acontece no Brasil inteiro. A devastação, essa seca assustadora, que aí eu até quero te ouvir um pouco, porque eu acho que é importante, as pessoas que te seguem gostam dessas tuas informações, e eu também quero te ouvir sobre como que está caminhando a preservação ambiental, como é que você está sentindo isso no Marajó, o que você está acompanhando. Não, sim, com certeza. Eu acho que a tua fala tá super localizada, assim. A gente, inclusive, às vezes a gente não percebe a mesma noção exatamente do que é o Marajó, né? Do arquipélago diverso, não se resume apenas a 2 municípios, muito para além, as complexidades e as potencialidades também. Uhum. Então, acho que está super conectado e aproveitando realmente o Pá de Galo, ele tinha muito isso, né, do que vários termos que surgiram depois nas convenções da ONU de sustentabilidade, que ainda não existia, mas
meio que o Padre Galo, alguns, ele já pautava na década de 70, ali por 1977, início de 2000, né, ele falava, por exemplo, dos pescadores mesmo, muitas vezes, mas também de fazendeiros, por exemplo, ele citava quem jogava óleo no rio, combustível, né, o desperdício também de peixe no período de Iracema. Eu sempre me identifiquei muito porque eu sou da região de Campos, sou de um município de Ponta de Pedras, que é um dos 17 agora, mas da região de Campos. Então, muito daquela descrição que a gente fazia naqueles artigos, provavelmente você deve ter pesquisado os artigos do Diário do Pará, que alguns deles foram parar no livro. Ele escrevia bastante, né? Alguns desses não sei se eram artigos ou eram crônicas, mas sei que eles foram parar alguns desses artigos dentro do Marajó, a Ditadura da Água. Então ele fazia muitas descrições que, tipo, se sentia super contemplado, embora estivesse numa região ao lado, assim. E curioso que durante o verão, durante o período, aliás, no início do verão, no período da seca, os pescadores do Genipapo, eles iam no Bajara, que era a canoa, até o rio Anajás, que era a região onde eu morava. Então, em algum momento as histórias meio que se conectavam e nossa, isso aqui Você se transportava. a minha comunidade estava nesse local dessa descrição, assim. Então foi muito bom, assim, em alguma medida, reencontrar com a narrativa de Genipapo de certa forma, ver essas inspirações dentro. E agora, falando disso, né, como que essas discussões estão super atuais, a gente está no centro do mundo, né, na véspera de uma COP que acontece ano que vem, aqui no Pará, em Belém, e quanto que é estranho, né, fazer sentido muitas coisas agora com várias outras questões que continuam como naquelas décadas prometendo desenvolvimento, né, mas ainda com uma série de problemas Sim. que se retroalimentam da desigualdade, né, concordo contigo que o Pará de fato é um estado muito rico, mas é muito desigual, né, e isso está relacionado com muitas coisas, inclusive com a migração, né, para outros estados do sul, que é um fenômeno também, por conta dessa desigualdade, de não compreensão, e a gente está vivendo um momento também de calamidade climática, assim como em várias outras partes do Brasil, né? No Marajó, a gente tem municípios em quadro de calamidade, principalmente de indicadores como queimadas, né? O município de Breves estava com muitos focos de queimadas, que é o município mais populoso do arquipélago do Marajó, enquanto que municípios mais do centro, como Santa Cruz, Chaves, Cachoeira do Arari, estão sofrendo muito com uma seca severa, assim como de ano passado, né? Mas, infelizmente, a, a, a política, os gestores, né? Não falando de política, os gestores da atualidade ainda fazem parte de uma velha política que, numa linguagem mais atual, a gente pode afirmar que ainda vive muito nesse negacionismo climático, de que as coisas são assim e que não pode ser feito, né? E se recusam a adotar medidas de prevenção, de mitigação, né? Que é tentar amenizar as coisas e adaptação para preparar, porque 2023 tivemos um verão super forte, né, que atingiu, inclusive, o cenário da narrativa esse livro, né, que é Genipapo, Santa Cruz, e o que foi feito, afinal de contas, se para adaptar para o ano para esse ano agora. E repetiu, né, esse ano arrisco dizer que ainda está mais severo, e a gente está vivendo nesse cenário, né. O Marajó também acaba sendo tudo isso, né, que é um arquipélago multidiverso, né? E que tem muitas vozes, como tu deve ter, tiveste contato com alguns, também tem muitas dores também. E Sim, tem muitas importante dores, mas não são só dores. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que você tem razão. Quer dizer, eu acho que a pior coisa que você pode fazer com o outro é deixar o outro invisível para você.
É você olhar para as pessoas e achar que tudo bem elas passarem o que elas passam. É exatamente isso, quer dizer, já aconteceu ano passado uma seca terrível. Esse ano a gente teve mais queimadas no Marajó, que eu me lembro que ano passado queimadas não havia nessa proporção. Então, quer dizer, todos nós somos atingidos. Você percebe, eu acho que não existe nada mais importante do que a gente olhar para o nosso país e para a nossa gente, porque todos somos brasileiros, e pensarmos em solução juntos, né? Soluções juntos. O que a gente pode fazer para realmente, porque assim, o aquecimento global já veio, já está acontecendo, a crise climática. Então, assim, eu percebi que em Belém as pessoas estavam muito animadas com a riqueza que a COP vai trazer, porque hotéis se preparando, né, empreendimentos, muita gente na cidade, o dinheiro que isso vai fazer girar. Mas isso não vai resolver, não vai adiantar de nada se não houver uma seriedade ao se encarar esses desafios. Então, assim, uma coisa que eu acho muito difícil no Marajó, de forma específica, que eu estava lendo que 74% da proporção de emissão de gases de efeito estufa no Brasil no ano passado, em 2023, foi da agropecuária. 74% dos gases efeito estufa eram da agropecuária. Aí você vai para o Marajó, que você tem a criação de bovinos, de búfalos, né? Você tem as grandes fazendas. Eu acho muito difícil, isso eu coloco no livro. Não dá para você ignorar a cultura marajoara, que o búfalo já faz parte dessa cultura, o vaqueiro, isso já existe, A paisagem, né, que já né? A existe. paisagem, o o modo de existência dessas pessoas, né? Mas você pode readequar, você pode ter uma visão de uma produção com menos impacto ambiental. Nós temos cientistas maravilhosos, tem a Embrapa, que faz estudos sérios para melhorar essas questões de agricultura, né, menos evitar a degradação. Então, eu acho que a gente tem que olhar para essa realidade e começar a trabalhar nela, né? Não assim, olha, isso não tem nada mais importante acontecendo do que a desigualdade e a destruição do nosso planeta. São ordens do dia, né? Não adianta você ficar olhando para os outros países e pensando em outros temas quando isso está acontecendo com a gente, né? Legal. Outro ponto que eu super concordo, eu acho que é esse caminho mesmo, assim. Gostaria de voltar assim, um pouco mais para dentro do livro. Eu queria saber em relação à tua expectativa, assim, e quando a gente escreve porque gosta de escrever, mas também o que tu buscas assim alcançar é uma temática, falar de uma população, mas também falar de uma história, né? Então, e aí passa por várias questões ali socioambientais que a gente poderia falar, né? Mas naquela época seria sociais mesmo, né? Desde a criança, do adolescente, da falta de saneamento, relação com o rio, uma vila pequena, assim, enfim, esse contexto, né? Mas que tu buscou, ou busca, né? Que o livro está aí ainda em É, período de na verdade, eu lançamento. queria que ele fosse lido, É, né? Eu queria que ele fosse lido porque eu acho que ele é um bom livro. Eu procurei escrever de uma forma bem simples para não ficar, porque você falar sobre problema, Luiz, é muito difícil. Você falar sobre abuso sexual infantil, sobre uma mocinha que anda de cadeira de rodas porque sofreu um acidente, você falar sobre miséria, sobre fome, é muito duro. É difícil falar, e isso é a realidade. E é uma realidade que a gente precisa enxergar para tentar mudar, né? Não adianta você, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo.
Não é assim mesmo. E depende de todos nós. Por exemplo, eu acho que a minha maior finalidade com o livro é divulgar o Museu do Marajó. Por quê? Porque foi a obra da vida de um homem digno. Então, quando eu fui para Belém, fui na OAB dar uma palestra, todos os advogados ali me receberam muito bem, mas tinha uma pessoa que estava lá assistindo e foi muito desagradável, porque ela começou a falar assim, que o padre Giovanni, imagina ele criar um museu. Quem tinha que criar o museu seriam os marajoaras, jamais ele, que era um italiano. E como ele era padre, ele falava muito em religião, que isso seria um absurdo. Na verdade, ele foi um homem, ele não foi perfeito, ele foi um homem digno, ele foi um homem honesto, e foi um homem que criou um legado, que foi o Museu do Marajó. Foi um homem extremamente inteligente, tinha boa fé, tinha boa vontade de fazer um trabalho com amor, auxiliando a comunidade. O que ele queria? Olha, se eu tiver um museu aqui, esse museu vai gerar divisas para essas pessoas. Porque eu vou estimular com o turismo cultural a abertura de uma pousada, um restaurante, uma venda de bordados das bordadeiras com os desenhos marajoaras, e isso vai gerar renda para as pessoas. Então, assim, ele pensou no museu como, sim, para preservar a cultura, mas também como uma forma de dar instrumentos para a população ter crescimento econômico. E isso é genial. Quer dizer, o sujeito estava ali, no meio da natureza, cheio de problemas, sem saneamento básico, sem água encanada, sem água potável, sem nada, né? Estava ali naquela situação difícil, ainda mais para quem vinha de fora, para quem não nasceu ali. E ele pensou em fazer o melhor para aquela comunidade. Para quê? Para aquela comunidade ser independente, para aquela comunidade ter a sua economia própria. Então, veja bem, se alguém visitar o Museu do Marajó depois desse livro, eu vou ficar muito feliz e já vai ter valido muito a pena, mas o que realmente isso, sonhando alto, eu gostaria que essas pessoas tivessem mais oportunidades. Então, assim, olha, genipapo, miséria absoluta, não tem esgoto, não tem energia. A gente, com tanta tecnologia, a gente não poderia ter iniciativas de colocar energia solar, em você ter iniciativas para fazer um saneamento que não fosse prejudicial ao meio ambiente. A gente tem técnica para isso mediante, sei lá, incentivos fiscais do governo. Eu não estou falando em atos governamentais, porque eu sei que o governo faz algumas ações na região, mas essas ações ele não consegue dar vazão aos problemas, ele não consegue enfrentar tantos problemas. A gente precisa que a sociedade civil também se empenhe em melhorar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, é claro, né, que isso é para pensar. Quando você escreve algo que é lúdico, que é uma ficção, mas que traz realidade, você faz para que as pessoas pensem em como elas podem alterar a realidade, né? Elas têm que estar conscientes para começarem a questionar. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples. Peguei lá uma pessoa X numa condução e a pessoa assim, e aí as comunidades tradicionais, esses caras só querem pegar a terra dos outros, né? Falando dos quilombolas, dos remanescentes. Então, veja bem, você está ali, você sabe que existe muita ambição, muita luta pela terra, muita violência, é assim, né? Mas se o sujeito receber educação e entender o que é uma comunidade quilombola e qual é a ação dela sobre a natureza, porque ela preserva o meio ambiente com o seu modo de existir, né? A verdade é essa. Então, você tem as comunidades indígenas e as quilombolas, elas ajudam a preservar o meio ambiente. Isso com o aquecimento global vale ouro. Isso não é bobagem.
Isso vale ouro para preservar a vida. Então, se você escreve algo que você está falando sobre os direitos de uma comunidade quilombola, que eu dou uma pincelada nesse assunto, isso é educação. Ó, peraí, mas ok, você não gosta, mas por que que eles têm direito a essa terra? Qual que é a história deles? O que que aconteceu com os ancestrais dessas pessoas? Né? O que que os ancestrais dessas pessoas passaram? E é isso que a gente precisa entender para poder agir na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, educação. Então, quando você escreve algo que faz o outro pensar, que faz o outro se criticar, isso é muito importante para todos nós. Então, é claro, né? Seriam assim vários sonhos muito difíceis de serem alcançados, mas se eu conseguir estimular a visita ao Museu do Marajó, cuja finalidade maior foi de ajudar a comunidade a ter trabalho, eu acho que já vai ter valido muito a pena eu ter escrito esse livro. Legal. Mas, assim, tem muita coisa que tem que ser mexida, né? Sim. Ia fazer um comentário justamente sobre isso, mas eu queria aproveitar esse momento aqui e reforçar no final, né? Caso alguém queira adquirir o Genipapo, onde pode conseguir, né? Como é que faz? Aproveitando aqui. Obrigada pela propaganda. Então, no Porque, site da Amazon, no site da Pris, que é a editora que eu publiquei o livro, mas eu vi que tem Magazines Luiza também, na Shopee tinha, Martins Fontes, você joga na internet, eu cheguei a lançar em Belém, na Travessia, mas não sei se ainda tem unidades lá do livro. Mas enfim, é fácil de adquirir pela internet. um nome bem, um nome que dispensa a apresentação, né? Genipapo, pronto. Marajoara vai saber, principalmente Marajoara dos Campos. Eu queria só pegar o gancho, né, da tua fala anterior, porque eu acho muito massa alguém chegar para propor falar de Museu do Marajó e voltar lá atrás, né, lá no Genipapo. Inclusive, eu vi que tu bateste um papo também com o professor Diego Bragança, né, que escreveu o prefácio desse livro, um historiador, pesquisa no Museu do Marajó, o próprio Giovanni Gallo e Cachoeira do Arari, né. Então é interessante porque o museu, para quem vai conhecer hoje, né, ele está sobre jurisdição do Estado hoje, né, mas antes disso ele por questões políticas, né, do Marajó, que se arrastaram e continuam tendo coisas parecidas hoje, né, mas o padre Giovanni Gala acabou precisando ir para a Cachoeira do Arari, com ameaças até de não ficar na região, né, e o Museu do Marajó acabou ficando muito conhecido, assim, por reportagens, matérias jornalísticas, no local atual onde está, mas com a antiga formação estrutural, que era o antigo Museu do Marajó em Cachoeira da Araria, aquele formato clássico lá, vermelho e tudo mais, resultado de uma empresa lá Coleica, que, né? Que era, não é? que já não existia mais na época. E hoje, né, quem visita o Museu do Marajó vai ver algo muito diferente, né? Então não vai ter nem essa segunda versão, porque pouco se preservou, né? Isso é até uma discussão que alguns pesquisadores levantam, que pouco se preservou da estrutura original do museu e até mesmo de algumas peças, né? Então, acho importante, né? Algumas pessoas já fazem essa menção de sempre bater nessa tecla, né? Que começou na Vila do Genipapo, Museu do Marajó, e muitas coisas, se for um pesquisador for ver, só existiram na Vila do Genipapo. Já mudou um pouco quando foi para Cachoeira da Araria, na década de 80. E agora, na última, na mudança que teve, né, para o Estado, como Museu do Estado agora,
mudou bastante, então é bom ter esse apontamento, né? E quem também tiver a oportunidade sempre de, além de conhecer o Museu do Marajó, é sempre bom ficar a recomendação de conhecer. É um museu representativo, né? Está menos interativo do que era na época do Giovanni Gallo, que era um museu realmente interativo, né? Que as pessoas tinham contato direto, agora não muito mais, mas ainda assim eu recomendo, né? E eu acho que o livro também, né? Primeiro que ele começa por lá, né? Então vamos falar daquele cotidiano, consequentemente do Giovanni Gallo e do museu. Acho que é um resgate muito interessante que faz esse, esse passeio, esse resgate, né? Por assim dizer. O que eu acho assim, gente, que por mais que tenham existido, enfim, desvio de objetos, de cerâmicas marajoaras que sumiram, né? Tem esse relato de itens do museu que desapareceram. Mas o que eu acho que é importante, para mim que fui de fora, que não conhecia a cultura marajoara, eu achei bastante interessante, porque é uma ideia de mostrar a natureza por inteiro, a natureza humana, a fauna, a flora, a religiosidade, a gastronomia, a história, porque tem ali instrumentos de tortura que existiam em fazenda da região do Marajó. Então, é muito interessante você ver isso. E o que eu acho que é mais interessante de tudo e mais valioso foi o olhar do Giovanni Gallo para o Marajoara. É como se ele falasse assim: olha, Marajoara, como você é rico, como você é especial, olha a natureza que está perto de você, olha a sua culinária, olha a sua história, tenha orgulho de quem você é. Então, foi isso que eu senti, como uma paulistana que vai num lugar que ela não conhece e que entra naquele museu e começa a ver as peças. Se a gente parar para pensar, tem, por exemplo, o bezerro de duas cabeças, né? Tem aquelas coisas estranhas, bizarras, que eram os objetos que as pessoas levavam para o padre. Olha isso aqui, esse bicho, né? Olha isso aqui, essa pedra, olha, eu achei esse caco. Então, tudo levavam para o padre e o padre ia catalogando. Ao ponto, é congá que chama, né? Aquele altar, Luiz. Então, tem até um congá no museu, porque é muito representativo da religiosidade do homem marajoara, né? Então, e ele coloca ali, então assim, ele traz a cultura, olha a religião desse povo, olha os remédios naturais que as pessoas usam, olha os hábitos, olha a dança. E esse olhar, um olhar muito raro, percebe? Alguém que olha assim, porque o olhar dele nunca foi o olhar de cima para baixo, ele era um cara que sentava no chão para falar com as pessoas lá no Genipapo, era um homem simples. Sim. E eu acho que, assim, para mim, ele queria empoderar o homem marajoara, justamente dizendo para ele: você tem valor, acorda para a riqueza que está ao seu redor, acorda para a sua cultura, olha para você. Então, orgulhe-se de quem você é. Foi isso que me passou o Museu do Marajó. E eu acho assim que se a gente quer que o nosso país evolua e mude, nós temos que mudar o nosso olhar também. Parar de desprezar o que é nosso. Parar de achar que a nossa cultura é bobagem. Não, o que importa é a cultura dos outros, o que importa é o que está no exterior, no estrangeiro, é outra estrutura econômica, política, cultural. Não, peraí, nós temos o nosso país com a riqueza imensa que ele possui e nós precisamos trabalhar os problemas que existem para a gente superá-los ainda que aos poucos. Porque se a gente não tiver a esperança, que foi a esperança que o Giovanni Gallo deu para as pessoas
Quando ele e olha que ele foi um homem, você começa a ler as memórias dele, principalmente no Homem que Implodiu, que é uma autobiografia. Ele sofreu barbaramente porque ele era um religioso e, em virtude das desavenças políticas, enfim, ele teve que sair, né? Ele ficou numa situação que ele teve que sair da ordem religiosa e aquilo é como se tivesse ele tivesse uma parte dele que houvesse morrido, porque ele era um religioso, era isso que ele gostava de fazer. Ele era um padre, era a parte mais importante para ele ser padre. Então, assim, foi uma pessoa que passou por muitas dificuldades, fez muitos sacrifícios, para trazer esse olhar para o homem Marajoara, não é o olhar do estrangeiro de cima para baixo, é o olhar de quem fala: olhe para você e orgulhe-se de quem você é. Olhe quanta riqueza você tem. Como é que você não vai adorar uma história dessa de uma pessoa que viveu, que existiu, que fez um trabalho digno? Então é isso. Eu acho que assim não existe nenhuma intenção de. Claro, o museu tem suas características, tem suas qualidades, suas dificuldades, mas eu acho que é para você conhecer o seu país, conhecer sua gente. E não achar que é bobagem falar sobre fauna e flora, não achar que é besteira você falar sobre cerâmicas que datam de épocas anteriores ao descobrimento do Brasil, cerâmicas de mais de 1.500 anos. Então, isso é precioso, sim, isso é importante, sim, isso fala sobre quem nós somos. Então, eu acho que isso é educação, e com educação a gente muda as coisas, a gente pode melhorar o nosso país, a nossa vida, o nosso cotidiano. Mas é isso. Já estamos chegando ao final. Legal. A gente passou rápido, né? Está chegando próximo de 1 hora, mas é isso, né? São muitas inspirações, né? Quando a gente se dedica a conversar sobre poderia escolher, a gente vai falar só do Museu do Marajó, então só do Giovanni Galo, se é que é possível desvincular esses dois. Muitas possibilidades, né? Então, eu acho muito massa, assim, já também fazendo talvez a minha fala final, mas muito ousado e muito interessante propor-se a falar desse aspecto, desse contexto e desse espaço também através de um romance, que é o Gênio Pablo, né? A gente tem o maior deles, né, que é Dalcídio Jurandir, escreveu uma série de romances falando do Marajó, falando exatamente desse cenário, né? Chove nos campos de cachoeira. Os campos de cachoeira, infelizmente, agora são de agrotóxicos. Mas, enfim, falando de questões sociais, daquilo que é mais importante para a gente, da nossa riqueza e do nosso cotidiano, em forma de romance, né? Então, a gente tem a maior referência que a gente poderia ter, que é Dalcídio Jurandir. Foi Então, um eu acho gênio, que né? isso Maravilhoso. dispensa qualquer outra possibilidade, assim. Embora a gente tenha várias referências aí de quem escreve documentário, né? Escreve, produz audiovisual, a gente tem várias coisas. Quem se interessa pelo Museu do Marajó tem várias coisas que pode acessar, procurar, quem gosta de documentários, artigos, livros, né? Tem um livro da professora Ana Maria Linhares, que foi uma professora da UFPA, muito interessante também, que fala sobre vários, em vários momentos da história do Brasil em que a cerâmica marajoara, essa marca marajoara, né, ela foi colocada em evidência não tanto por acaso, porque ela é tão conhecida no Brasil. E agora a gente tem mais o Genipapo, para quem quiser, né, fica à vontade para procurar, acessar, tenho certeza que é mais uma obra que, claro, vem contribuir para todo esse universo de coisas que já tem sobre a cultura marajoara. Eu acho que de uma forma muito É, respeitosa também, o que é mais importante. Mas é na isso, te verdade, eu agradeço.
acho que eu não tenho, assim, altas pretensões, não me comparo com a sua professora, com o Dalcio Não, não Furtado. comparando, mas Mas, é assim, a minha intenção é fazer algo popular, algo simples, algo que as pessoas leiam e entendam. É isso. Porque eu acho que a gente está vivendo uma época onde as pessoas não leem mais, né? uhum, Você conseguir fazer um livro circular, você conseguir fazer com que as pessoas valorizem um livro, é muito difícil. O livro é muito simples, ele tem algumas passagens mais leves, porque é muito difícil falar sobre temas tão graves como existem no Marajó. Mas o importante, Luiz, é que não é só dificuldade, é também riqueza, é também amor, é também amizade, é beleza natural, é perfeição, é memória, é saudade. Tem tanta coisa boa, entende? Não é só dificuldade, é uma cultura riquíssima. Então é isso que a gente tem que enxergar, que não é, a gente não está falando sobre turismo, não. A gente está falando sobre coisas muito graves, mas de uma forma simples, de uma forma acessível. É isso. Luiz, super obrigada. Agradeço de coração todo mundo que nos assistiu aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. E eu agradeço muito, Luiz, de ter me convidado aqui para fazer a live. obrigado, Luciano. Foi um prazer conversar, né, sobre esse universo do qual o Genipapo foi um tópico para a gente iniciar a conversa, né, mas que a gente acabou conversando sobre várias coisas. Queria aproveitar para deixar um último recado, né, a gente também trabalha com as produções autorais, a gente está estreando de hoje para amanhã um podcast, do qual a gente está coordenando, chamado Ecos do Marajó, que a gente tem várias pessoas excelentes que foram entrevistadas, e a gente deve estar divulgando esses episódios a partir de amanhã, no máximo, no canal Marajoando Cultural no YouTube. E a gente deve comunicar também aqui pelo Instagram, então quem tiver interesse também pode procurar nas plataformas digitais, a gente vai estar entrevistando várias pessoas, principalmente marajoaras, claro, né? Entre eles o professor Diego, que a gente entrevistou semana passada, e que em breve devemos divulgar o episódio. Mas é isso, só para aproveitar o espaço. Bacana, vou assistir. Vai ser maravilhoso. Legal. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada. Tchau, Luiz. Obrigada.